E aí galera, tudo bom? Estamos voltando aqui com o canal, dessa vez não é muito diferente, tô aqui fora gravando, tá? Mas nós vamos dar uma retomada geral em química aí dos principais assuntos, tá? Vamos retomar o que é átomo, elemento químico, tabela periódica e distribuição eletrônica. Fechou? Então, como vocês podem ver aí na tela, nós já vamos começar retomando o que é átomo, tá? Então, átomo é uma unidade básica de matéria que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva, envolta por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O núcleo atômico é composto por prótons e nêutrons, né? Ali eu peguei do Google mesmo, então saiu prótons e neutrões, mas são prótons e nêutrons. E os elétrons de um átomo estão ligados ao núcleo por força eletromagnética. O que você precisa saber do átomo? Tudo é formado por átomo. Beleza? O átomo forma tudo. E o átomo é a menor partícula possível do universo. E qual que é a estrutura de um átomo? Tem lá, como vocês podem ver ali no desenho, o núcleo. O núcleo é a parte central do átomo. E o que fica na parte central do átomo, que é esse núcleo, que é denso e maciço, ficam os prótons e os nêutrons. Os nêutrons são aquelas cargas que não tem carga, é neutra. Os prótons são cargas positivas. E em torno do núcleo tem as nuvens eletrônicas, são camadas eletrônicas. Essas camadas eletrônicas é onde ficam os elétrons, que são os que estão de carga, são os que têm carga positiva, né? Que estão aqui, ó. Deixa eu até ver se eu consigo pegar aqui, ó. São esses amarelinhos aqui, ó. Viu só? Aqueles ali que eu acabei de circular. Esses são os elétrons, eles têm carga positiva. E eles são divididos em camadas eletrônicas. Tem a camada 1, 2, 3, 4, se eu não me engano vai até a Q, se não me engano, M, N, não lembro direito, tá bom? Nessa parte, perdão. Mas vai aí, são acho que 7 camadas. Fechou? São 7 camadas eletrônicas aí que entram no discurso total. Deixa eu só puxar essa câmera um pouquinho mais para cá. Agora que nós retomamos o que é átomo, a estrutura dele, nós precisamos ir para isso aqui, ó, novamente. Então, olha lá. Opa, aqui. A tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números atômicos, configuração eletrônica e recorrência de propriedades periódicas. Este ordenamento mostra tendências periódicas, tais como elementos e comportamentos similares na mesma coluna. Galera, o que é a tabela periódica? A tabela periódica é aquele lugar, aquela tabela, onde são organizados os elementos químicos. E eles são organizados como? Por ordem crescente de número atômico, ou seja, 1, 2, 3, 4 e vai até o 118, que é a tabela mais atualizada até o momento. Não, o que você não pode esquecer? Na tabela temos ali, ó, na família 1, metais alcalinos terrosos, temos os metais de transição, temos a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, temos os calcogênios, temos os halogênios e temos, por fim, lá, os gases nobres, galera. E ali nós temos os metais de transição interna, né? Eles não aparecem lá, mas estão lá, que são os lantanídeos e os actinídeos. Fechou? Que estão embaixo, eles não estão na tabela lá em cima em si. O que você precisa decorar sobre a tabela periódica? São 7 períodos, são 7 linhas assim, ó, na horizontal. Você contar ali, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 períodos. E quantas famílias nós temos? Olha lá, ó. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Daí nós temos também 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 8B, 1B e 2B. Ou seja, essas são as famílias, beleza? E quantas famílias são? Se você contar todos no total, são 18. Fechou? 18 famílias que tem. Então, famílias ou grupos, né, são as verticais e os períodos são as linhas horizontais, fechou? São 7 períodos, 18 famílias, fechou? Bora puxar um pouquinho mais para cá de novo e bora lá pro próximo slide. E o que tem dentro da tabela periódica, galera, que nós precisamos retomar? Elemento químico, né, galera? O que é um elemento químico? Conjunto de átomos com mesma característica e mesmo número atômico. Então, o conjunto de mesmos átomos com mesmas características, mesmo número atômico, vão se unir e formar um elemento químico. Aqui no exemplo, nós temos o exemplo do elemento químico ferro, como vocês podem ver, né? Então, temos ali o ferro. Galera,
Tem tabelas periódicas que não aparecem dessa exata maneira que está ali, né? Aí aparecendo na tela para vocês. Mas o que você precisa saber, galera? O símbolo dos elementos, beleza? Geralmente fica no meio, sempre aparecendo aqui, ó. Ferro, Fe. O que você precisa anotar também, galera? Quando o elemento químico, o símbolo dele é só uma letra, ela é maiúscula. Por exemplo, se for do flúor, que é o F, é um F maiúsculo. E quando o elemento químico, o símbolo dele, professor, é representado por duas letras, que nem italiana do ferro. A primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, F maiúsculo e minúsculo. Fe, ferro. Daí temos lá o 26. Se você procurar na tabela periódica, número atômico 26 é o do ferro. Então, 26, número atômico. Daí ali o símbolo. O que são aqueles números lá? Ó? 2, 8, 14 e 2. É a distribuição eletrônica do ferro. Esses aqui, ó, que eu vou circular agora. Esses aqui são a distribuição eletrônica do ferro. Vamos ver, retomar a distribuição eletrônica mais para frente, tá? E o que é aquele número ali embaixo? 55,84, 47, uma coisa assim, galera. Aquilo ali, sempre que for um número com vírgula, um número grandão, essa aí seria a sua massa, a massa atômica, fechou? Então, o que é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons e elétrons que o ferro tem. No caso, 26. Então, o número atômico do ferro é 26. E ele tem 26 prótons, 26 elétrons, 26 nêutrons, tá? Não se esqueçam que prótons tem que ser igual a elétrons. Ou seja, se eu tenho um próton, eu preciso ter um elétron. Se eu tenho 26 prótons, eu preciso ter 26 elétrons. Se não tiver, precisa ter uma ligação química para que entre em estabilidade, tá? O que é estabilidade, galera? Estabilidade, mesmo número de prótons e elétrons em um átomo. Daí o átomo está neutro, o átomo está estável. Fechou, galera? Só para relembrar disso. Fechou? Então temos aqui os elementos químicos, tá? Então, do símbolo nós já falamos, não se esqueçam da regrinha, número atômico, distribuição e massa atômica. É o que nós precisava aí retomar. Passando, temos agora as propriedades da tabela periódica, propriedades químicas da tabela periódica, não é mesmo? Então, olha lá, galera. Raio atômico. O que é o raio atômico? É a distância do núcleo até a camada de valência, galera. Distância do núcleo até a camada de valência. Lembra que eu falei que os elétrons são distribuídos em camadas nos átomos? Exatamente. O que é a camada de valência? É a última camada do átomo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui, ó, para ver se dá certo para nós. Vou tentar fazer ele aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Então temos aqui, e aqui no meio temos o núcleo, e aqui mais para cá, ó, temos outra camada. Ó, galera, não deu para fazer muito certinho, mas como vocês viram, eu desenhei um átomo ali, tá? E essa bolinha menor aqui é um núcleo, e as duas outras aqui, ó, são essa é a eletrosfera, a nuvem eletrônica, tá? Então tem um elétron aqui, ó, tem outro elétron aqui, ó, e aqui no meio tem os prótons e os nêutrons. Fechou? O que é o raio atômico, galera? O raio é a distância do núcleo até a camada de valência. Ou seja, nesse caso aqui, ó, tem duas camadas eletrônicas. Tem essa primeira aqui, ó, essa aqui, ó, opa, tem essa aqui e tem essa segunda aqui. Qual que vai ser o raio atômico dele? Vai vir aqui, ó, do núcleo até essa última camada aqui, ó. Tá vendo isso aqui que eu fiz aqui, ó? Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo pegar. Tá vendo esse verde que eu fiz aqui, ó, essa distância? Esse é o raio atômico desse átomo, galera. Ou seja, é a distância que vai do núcleo até a última camada do átomo. Ou seja, a camada de valência. Fechou? Então, agora que nós retomamos aí, nós conseguimos entender o que é o raio atômico, como que nós distinguimos qual que é o maior raio atômico da tabela periódica? Galera, o raio atômico, como vocês podem ver lá, ó, ele cresce da direita para a esquerda e ele cresce de cima para baixo. Como assim? Como vocês podem ver aqui, ó. Vou tentar fazer aqui de novo. Opa. Aqui, ó. Estão vendo ali no grupos e famílias, nessa tabelinha aqui ó, do lado? Essa aqui, ó. Então, galera, como que vai crescer esse raio atômico? O raio atômico é muito fácil. Ele vai crescer daqui, ó, da onde eu tô fazendo laranjinha ali, ó, galera. Ele vai crescer daqui para cá.
Então, ou seja, da direita para a esquerda. Tá ali, ó. Então, galera, se você prestar atenção, como ele vai crescer da direita para a esquerda, qual que é os elementos com menor raio atômico? Os gases nobres, né? Hélio, argônio, xenônio, daí temos o flúor, o cloro, daí vindo para a esquerda, lá para perto da família 1, que tem o hidrogênio ali, ó, ali no comecinho, ou seja, aqui já começam a ter raios atômicos maiores, né? No caso, o hidrogênio, o berílio, que tem número atômico 4. E agora, a gente falou em horizontal, né? Então, em horizontal, o raio atômico vai crescer da direita para a esquerda. Fechou? E na vertical? Na vertical, o raio atômico vai crescer de cima para baixo. Ou seja, daqui assim, ó. Presta atenção na setinha laranja que eu vou fazer aqui, ó. De cima para baixo, que nem tá ali no vermelhinho. Então, assim vai crescer o raio atômico. Se você ligar essas duas, tanto a horizontal e a vertical, qual que é o elemento da tabela periódica que tem o maior raio atômico? Se você vir aqui, ó, não sei se dá para dar zoom aqui, claro que dá. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui, ó. Ó, fazer aqui para vocês. Ó, dei um zoom aqui na tabela. Se você vir, ele cresce da direita para a esquerda, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vem daqui, ó. Lá debaixo aqui, ó, na tabela periódica, ó. Onde tá, eu tô fazendo laranjinha ali, ó. Vem até aqui, ó, até o FR, que é o frâncio, que tá no último período ali, que é o 7, né? Então, o frâncio. Esses aqui de baixo, esses aqui, ó, esses aqui que eu circulei aqui, esses não pegam, eles são metais de transição interna, então eles não fazem parte dali da tabela em si, tá? Dos 7 períodos, só para vocês relembrar. E se você vir lá, a gente sabe que o raio atômico ele também cresce de cima para baixo. Então, se eu pegar daqui, ó, da primeira família, e vir aqui, ó, de cima para baixo, opa, chegou no FR de novo. O que é o FR na tabela periódica? É o frâncio, galera. Então, se ligando assim, da direita para a esquerda, bateu no frâncio, e de cima para baixo bateu no frâncio, então nós concordamos que o frâncio é o elemento que tem o maior raio atômico da tabela periódica. Fechou? Então, raio atômico cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Fechou? Então, bora lá. Agora aqui, ó. Energia de ionização, galera. O que é uma energia de ionização? Deixa eu ver se eu consigo trazer mais para cá. Ó. O que é energia de ionização? Energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo, tá bom? Então, você tem lá uma ligação química, né? E nós teríamos que ter uma energia mínima para que se arranque o elétron daquele átomo. Ou seja, para que aquele átomo ceda elétron para o outro em uma ligação, por exemplo. Então, energia de ionização é isso. É a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo. Fechou? Ah, 2 joules, 3 joules. Fechou. Então, energia de ionização é isso, energia necessária para que se arranque o elétron de um átomo, por exemplo, numa ligação química. Fechou? Então temos ali a tabela periódica, galera. Como que cresce? Agora a gente viu que o raio atômico vem da direita para a esquerda, de cima para baixo. Mas e a energia de ionização, galera? Como que ela é? A energia de ionização, se vocês verem, ela vem daqui, ó. Ela é inversa. Ela vai crescer da esquerda para a direita. Então a energia de ionização vem aqui, ó. Setinha laranja aqui, ó. Ela vem daqui, da direita para a esquerda. Aqui, ó, onde eu fiz. Então, da esquerda para a direita. E ela vai crescer de baixo para cima. Então, ela é o inverso do raio atômico. Então, ela cresce de baixo para cima, fica maior, a energia de ionização de baixo para cima, e da esquerda para a direita. Exatamente. Fechou? Se você ligar aqui, ó, nos dois aqui, vamos ver qual que é o elemento que tem maior energia de ionização, galera. Então, olha só. O elemento que tem maior energia de ionização, a gente vem aqui, ó. Podemos fazer por cima ali, ó. Então, ó, vem a flechinha. Então, ele cresce daqui, ó, da esquerda para a direita. Opa, passou um pouquinho aqui, mas tudo bem. Então, ele cresce aqui, ó, da esquerda para a direita. E ele cresce de baixo para cima. Então, a gente vem aqui, ó. Opa, de baixo para cima. Se você fazer isso dentro da tabela periódica, você vai ver que tanto da esquerda para a direita e de baixo para cima vai bater nesse elemento aqui, ó, que eu vou circular. Aqui, ó.
que é o hélio, que é o segundo elemento, número atômico 2, né? Tem o hidrogênio lá do lado esquerdo e para cá pro direito tem o hélio, que é aquelas bombas de hélio, o Sol tem bastante hélio, né? Então o hélio é isso. O hélio é o elemento com maior energia de ionização da tabela periódica, tá bom? Então o hélio é aquele átomo que vai ceder mais facilmente um elétron. Ou seja, o hélio é aquele elemento que é mais fácil de você arrancar um elétron dele. Justamente por isso que o hélio é muito utilizado em bombas de hidrogênio, geralmente ele é muito utilizado em ligações químicas, ou seja, porque ele cede o elétron muito facilmente. Então, a energia necessária para arrancar o elétron do átomo do hélio é mais fácil do que a dos outros. Então, o hélio tem maior energia de ionização. Fechou? Continuando aqui agora. Agora nós precisamos ir para outro aqui, ó, que é a eletronegatividade, galera. Eletronegatividade. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais para cá. Aqui, ó. Eletronegatividade. Então, vindo para cá, como que a gente pode descobrir a eletronegatividade? Olha só. Capacidade que os átomos de determinado elemento possuem para atrair elétrons, ou força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Galera, em uma ligação química, quando rompida, os elétrons tendem a ir em direção ao elemento mais eletronegativo, perdão. Então, galera, o que é eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Então, por exemplo, numa ligação química, galera, o átomo mais eletronegativo vai atrair elétrons. E o átomo menos eletronegativo vai ceder esses elétrons. Então, o átomo menos eletronegativo cede os elétrons e aquele outro átomo, que é o mais eletronegativo, vai atrair esses elétrons para ele, para que, enfim, ocorra a ligação química e os átomos fiquem neutros. Por exemplo, aqui, ó, naquela famosa ligação química que a gente tem, né? Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo fazer. Que é essa aqui, ó. NaCl, né? Cloreto de sódio, sal de cozinha. Você vê nos íons dele, o Na é mais e o Cl é menos. Ou seja, se você parar para prestar atenção, o Na, o átomo de sódio, cedeu elétrons para o átomo de cloro. Exatamente, ele cedeu elétrons para o átomo de cloro. Como ele cedeu elétrons para o átomo de cloro, quem que atraiu esses elétrons? O cloro. O cloro atraiu elétrons para ele. Então temos que nessa ligação, o cloro é o elemento mais eletronegativo. Quer que eu te prove isso? Então, galera, já tá ali, ó, galera. Ó, maior eletronegatividade. Como que a eletronegatividade cresce? Ela é que nem a energia de ionização. Ou seja, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Mas só que tem uma coisa ali, ó. Leiam em vermelhinho lá. Ó. Eletronegatividade não trabalha com gases nobres. Então, estão vendo aquele lá, ó? Hélio, neônio, argônio, creônio, né? Eu não lembro qual que é o KR, xenônio e rondônio. Os gases nobres, esses aqui, ó, esses da família 18 aqui, ó, esses aqui, ó, que eu vou fazer aqui, ó, o risco. Esses aqui não entram na eletronegatividade, tá? Eles não são eletronegatividades, tá? Por que isso? Porque os gases nobres, eles não realizam ligações químicas. Exatamente. Todos os gases nobres já são neutros, então eles não precisam realizar ligação química para ficar estável. Todos, tanto na forma gasosa, na líquida, na sólida, eles são neutros, eles têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então eles não realizam ligações químicas. Então eles não têm eletronegatividade, não têm doação, nem compartilhamento de elétrons. Fechou? Então eletronegatividade não trabalha com gases nobres. Daí nós podemos ligar aqui, ó, vindo daqui, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita. Então preste atenção na setinha ali, ó. Da esquerda para a direita. Fechou? Vem até aqui, ó. Fiz ali, ó, setinha laranja, como vocês podem ver. Então cresce da esquerda para a direita e cresce de baixo para cima. Então se você vir aqui, ó, guiando na tabela também, ó, de baixo para cima. Ó, de baixo para cima. O que você percebe, galera? Que tanto da esquerda para a direita, de baixo para cima, bateu em qual elemento? Aqui, ó, no F. Esse aqui, ó, que eu estou circulando agora, que é o flúor.
Por que no flúor? Mas não seria o hélio? Já falei, galera, gases nobres não entram na eletronegatividade. Então esquece aquela última coluna lá. Hélio, lá, He, Ne, Ar, aquela que eu risquei ali em amarelo também. Esquece dela, são gases nobres, não entra na eletronegatividade. Então a última coluna que restou é aquela do flúor, lá. F, cloro, boro, iodo e o astato, né, que é o AT. Então, galera, se você vir da esquerda para a direita e de baixo para cima, vai bater lá no flúor. Ou seja, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Ou seja, o flúor é aquele elemento que, em uma ligação química, por exemplo, é o que mais vai atrair elétrons para ele. Ou seja, ele é o elemento mais eletronegatividade. Elemento mais eletronegativo. Então, galera, agora presta atenção nisso aqui, ó. Tá ligado nisso aqui que eu fiz aqui, ó? NaCl. Lembra que eu falei que o cloro, nesse caso, é o elemento mais eletronegatividade, é o elemento mais eletronegativo? Aqui, ó, isso aqui já prova para vocês que é real o que eu tava falando, ó. Veja aqui quem que tá aqui, ó, abaixo do flúor, ó, tem o flúor, que é o mais eletronegativo, e abaixo do flúor já tem o cloro. Ou seja, o cloro está bem abaixo do flúor. Todos os elementos que estão ali, tanto mais aqui para a direita do flúor, ou mais um pouquinho mais para baixo do flúor, são muito eletronegativos também, tá? Então, se você vir aqui, ó, se tipo não tivesse o flúor na tabela periódica, se você viesse da esquerda para a direita, de baixo para cima, ia bater lá no cloro, porque não ia ter o flúor. Então, o cloro é o segundo elemento da tabela periódica mais eletronegativo. Por isso que na ligação NaCl é o flúor que recebe elétrons, é o cloro que recebe elétrons, né, no NaCl. Ou seja, o cloro é o mais eletronegativo. Agora presta atenção, o Na ele é um dos elementos mais eletropositivos. Por que ele é um dos elementos mais eletropositivos? O que é eletropositivo, galera? Eletropositivo é a dificuldade que um átomo tem de atrair elétrons. Ou seja, por exemplo, no NaCl, o Na é o eletropositivo, ou seja, ele não vai atrair elétrons, tá bom? Ele vai ceder elétrons, mas ele não tem capacidade tão forte que nem o cloro de atrair elétrons. E ó, onde que tá o Na aqui, ó? Bem no inverso, né? Ou seja, se você prestar atenção, se a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, se o Na não é eletronegativo, se, se a eletronegatividade que não falei cresce da esquerda para a direita e o Na não é eletronegativo, com certeza ele vai estar na direita, porque ele vai estar na esquerda, perdão, porque começa na esquerda, ou seja, os átomos da esquerda são os menos eletronegativos e aumenta para a direita, ou seja, os da direita são os mais eletronegativos e os da esquerda são os menos eletronegativos. E se no NaCl o Na não atrai elétrons para ele, então ele é eletropositivo, ou seja, ele não tem eletronegatividade. Então ele vai estar na esquerda da tabela, que está ali, ó. Esquerda, ó. Tem o hidrogênio, lítio e o Na, que é o sódio que tem número atômico 11, se você ver na tabela periódica. Fechou? Então, eletronegatividade é isso, galera. É a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para ele, fechou? Não se esqueça que a eletronegatividade não pega gases nobres, porque gases nobres são neutros, são estáveis, não precisam fazer ligações químicas. E o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, se você vir tanto da esquerda para a direita, de baixo para cima, vai bater lá no flúor. Então, flúor, o F, número atômico 35, eu acho, né? Número atômico 35 aí, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Qual que é o segundo elemento mais eletronegativo? O que está abaixo do flúor, que é o cloro. Qual que é o terceiro? Boro. Qual que é o quarto? Iodo. Qual que é o outro lá? O astato. Fechou? Isso tô falando que se você pegar de baixo para cima, né? Mas e da esquerda para direita? Ó, da esquerda para direita é o que está do lado do flúor ali, ó. O oxigênio. Tá mais para cima e tá mais para direita. Então, o oxigênio também é o segundo elemento mais eletronegativo. Daí vem nitrogênio, carbono, silício e assim por mais. Fechou? Mas o que você precisa saber é isso. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para ele em uma ligação química, por exemplo. E o eletronegatividade não trabalha com gases nobres. E o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor. Fechou?
Entendeu isso? Já era. Vindo para cá novamente. Agora a gente vai ter aqui, ó, a distribuição eletrônica, galera. Saindo aí dessas propriedades da tabela periódica, vamos para outro aqui que é a distribuição. Galera, a distribuição eletrônica ou configuração eletrônica é a forma como os elétrons se organizam em torno do núcleo do átomo. Ou seja, distribuição eletrônica é a forma em que os elétrons vão ser distribuídos na nuvem eletrônica, nas camadas eletrônicas. Então tá ali, ó, galera, o diagrama de Linus Pauling, né? Então temos lá os 7 camadas, né? São 7 camadas, no máximo que um átomo pode ter. K, L, M, N, O e P, né? Pelo que eu lembro. P e Q é a última camada, né? Então K, L, M, N, O, P, Q, 7 camadas. Q é a última, por isso que tem lá o K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas. Daí nós temos os subníveis, né, galera? Lembra? A gente tem as camadas, que é o nível 1, que é a camada K, nível 2, que é a camada L, mas nós temos os subníveis, que são S, P, D e F. No subnível S, como vocês podem ver ali, ó, se você retomar, cabem 2 elétrons. Então, no subnível S, só cabem 2 elétrons. No subnível P, cabem 6 elétrons. No subnível D, cabem 10 elétrons. E no subnível F, cabem até 14 elétrons, que é o máximo. Fechou? Mas pode ter menos? Pode. Pode ter mais que 14 no F? Não. Fechou? Então, é aquela famosa frase, né, galera? Então, F14 cabe em 14 elétrons. Pode ter menos? Pode. Pode ter mais? Não. Fechou? Então, se você vir aqui, ó, galera, o diagrama de Linus Pauling, você não começa lá 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Não. Ele tem aquela regrinha. Ó, tá aqui, até aqui, ó, galera, a distribuição inteira. Ó, começa lá por 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Só que daí você não vai pro 3d10. Por que você não vai pro 3d10? Porque ela vai indo na vertical, ou seja, ela, ó, se você pegar ali, ó, ela vai 3s2, 3p6, daí ela volta pro 4s2, ela baixa de novo. Então, depois do 3p6, vem o subnível S de novo, 4s2. Daí agora que saiu do 4s2, ela volta para cima. Daí você pega 3d10. Depois do 3d10 vem o 4p6. Depois do 4p6 volta para o subnível S, então 5s2. Depois do 5s2, daí você vai poder 4d10. Daí 5p6, volta para o S, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6. Essa é a distribuição eletrônica, galera. E vocês observam que aqui ele utilizou todos, né? Então, essa aqui é a ordem crescente da distribuição eletrônica. Então, aqui é a distribuição eletrônica total, não tem mais que isso. Fechou? Encerra ali em 7p6. E, galera, observem o seguinte, se vocês contar ali, ó, se vocês somar a quantidade de elétrons que tem, tanto do subnível S, do P, do D e do F, vai te dar 118. Vai te dar 118. Ou seja, o diagrama de Linus Pauling em si inteiro é a distribuição eletrônica do último elemento da tabela periódica, que é o OG, o organizônio, que tem número atômico de 118. Então, o organizônio, que tem número atômico 118, tem a distribuição eletrônica como o diagrama de Linus Pauling em si. Então, a distribuição, o diagrama de Linus Pauling em si, inteiro, é a distribuição eletrônica do último elemento da tabela periódica, que é o organizônio. Fechou? Mas e para os outros elementos? Para os outros elementos, como eles não são o último, vai ser menos que isso, é óbvio. Mas nós precisamos trabalhar com eles para saber como que fica aqui, ó. Então, exemplos de distribuição de elementos químicos. Galera, eu tô indo rápido aqui porque é uma retomada, tá, galera? Então, se você passou da primeira série e quer dar uma retomada nesses assuntos, assiste o vídeo aí para você ficar, para você relembrar desse assunto, tá? Por isso que eu tô indo rápido. Se fosse tipo, que nem eu fiz no canal lá ano passado, né? As primeiras aulas, daí eu tinha que explicar certinho, né? Ó, distribuição eletrônica, aqui. Mas como é uma retomada, eu tô retomando os principais
as principais coisas que vocês precisam saber, beleza? Então, exemplos de distribuição de elementos. Galera, temos o rubídio, RB. Qual que é o número atômico do rubídio? 37, ou seja, lembra que número atômico é o número de prótons e elétrons? Então, o rubídio ele tem 37 elétrons para serem distribuídos. Então, nós vamos ter que distribuir esses 37 elétrons. Então, tá lá, ó, galera. Ó, aproximar aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, começa 1s2. 1s2. S2 já foram 2 elétrons. Não se esqueça, subnível S vai até 2 elétrons. Então, 1s2. Daí, nós vamos, seguindo o diagrama, 2s2. Já foram 4 elétrons. 2p6. Se você somar 4 mais os 6 de agora, do subnível P, já foram 10 elétrons. Eram 37, faltam 27 para distribuir. Então, fechou. 2p6, daí voltamos agora para a camada 3, né? 3s2. Agora foram 12 elétrons. Daí vem o 3p6. 12 mais 6, temos 18 elétrons já distribuídos. 18 elétrons, mas só que daí, professor, agora eu vou para o 3d10, né? Não, segundo o diagrama de Linus Pauling, segue o diagrama, né? Então, vem para o 3p6, daí você pula para o subnível S de novo, né? Porque vai na vertical. Então, vem 4s2. Então, somando 18 que já tinham ido, mais 2 de agora, que é da camada 4, já foram 20 elétrons. Daí agora você vai para o 3d10. Daí agora, 4s2, 3d10. Se você somar 20 mais 10, agora já foram 30 elétrons. Faltam 7 para ser distribuídos. E como que nós distribuímos esses 7? Então, depois do 3d10, lembra que a gente tinha começado lá o 4s2? Agora nós vamos para o 4p6, né? Então, 4p6, 30 mais 6, já foram 36 elétrons. Falta só um. E depois do 4p6, professor, qual que vem? Vem o 4d10? Não. Depois do p6, vem o S de novo, né? Porque vai na vertical. Então, 4p6. Daí vem a camada 5, né? 5, subnível S e 2. Mas, professor, por que ali não ficou 2? Porque ele não precisa de 2 elétrons para terminar. Lembra? Se você somar aqui, ó, até o 4p6 aqui, ó. Daqui, ó, pegando do 1 até aqui, ó. Opa, perdão. O 4p6, ultrapassei um pouco ali. Mas pegando aqui, ó. Do 1s2 até o 4p6, já foram quantos elétrons que a gente contou? Já foram 36 elétrons. Olha lá. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2 seria 20. E 20 mais 10 seria 30. 30 mais 6, 36. E o rubídio tem 37 elétrons. O número atômico dele é 37. Então, ele tem 37 elétrons. Então, eu só preciso de mais um elétron. Como o subnível S vai até 2, cabem até 2 elétrons, e eu só preciso de um, então eu coloco 1. Então, fica 5s1. Então, 36 que já foram mais um de agora, 37. Fechou a distribuição eletrônica do rubídio. Então, ficou essa distribuição ali, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Fechou? Relembrou disso? Então, bora lá. Tem mais um aqui para nós fazer? Claro que tem. Titânio aqui, ó, galera. Temos o do titânio. O titânio, ele tem número atômico 22. Esse é mais fácil, é menor ainda. Então, ó, começa lá. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui já foram 10 elétrons, né? 4 dos subníveis S e 6 do subnível P. Então, já foram 10 elétrons. Como são 22 que nós precisamos distribuir, faltam 12. Então, vamos lá. Ó. 1s2, 2s2, 2p6. Daí nós vamos para a camada 3. 3s2. Agora foram 12 elétrons. 3p6. Agora 12 mais 6 foram 18 elétrons. Então, 18 elétrons. Mais são 22, ou seja, nós precisamos de mais alguns elétrons aí, fechou? Nós precisamos de mais 4 elétrons, né? Então, o que nós faz? Depois do 3p6, eu vou pro 3d10, né, professor? Não, nunca se esqueça. Depois do 3p6, você volta pro 4. Agora você volta pro subnível S, né? Então, volta lá, ó. 3p6, voltou. 4s2. 4s2, agora foram 20 elétrons. Quantos elétrons faltam para nós distribuir? Ó, galera, nós vamos por enquanto daqui, ó, do 1s2 até aqui, ó, até o 4s2. Se você contar, aqui já foram 20 elétrons. E nós precisamos distribuir quantos?
22. Então, agora que nós fomos para o 4s2, volta na vertical. Agora sim vem o 3d10. Só que eu não preciso de 10 elétrons. Eu preciso só de quantos para fechar 22? Preciso só de 2. Então fica ali, ó, galera. 3d2, né? Nunca se esqueçam, a camada D cabe até 10 elétrons, mas eu não preciso dos 10 nesse caso. Preciso só de 2. Então encaixa os dois ali. Então fica no final 3d2. Então tá aí a distribuição do titânio, galera, do TI. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Qual que é a última camada do titânio, galera? Então tem o átomo de titânio. Qual que é a camada de valência dele? Só você ver ali no número. Qual que é o maior número que tem? O 4, né? A gente foi até a camada 4, que foi a última. Olha lá, o 4s2. Então, o titânio tem no seu átomo 4 camadas, sendo a camada 4 a de valência. E quantos elétrons o titânio tem na última camada dele? Como só teve o 4s2 aqui na camada 4, só tem 2 elétrons na última camada de valência. Então vejam que a partir da distribuição eletrônica você consegue distribuir os elétrons do elemento e você consegue descobrir a camada de valência e consegue descobrir quantos elétrons tem nessa última camada do elemento. Por que é importante descobrir isso, professor? A camada de valência e quantos elétrons tem na última camada? Para as ligações químicas. Porque geralmente nas ligações químicas os átomos cedem ou perdem elétrons, os átomos cedem ou recebem elétrons das últimas camadas. Na ligação química, só se utiliza a camada de valência, a última camada. Por que só se utiliza a última camada, galera, na ligação química? Porque, observa, você tem um átomo e tem outro átomo. As camadas de valência vão se unir. Então, é mais fácil para elas fazer ligação química, né? Ou seja, é mais fácil tirar o elétron da última camada do que o elétron da primeira camada. Por quê, galera? Porque, pense também, não só por causa disso, galera, mas porque os elétrons da primeira camada, a que está mais próxima do núcleo, são os elétrons com maior força eletromagnética. Ou seja, é mais força que você tem que fazer para retirar ele. Ou seja, precisa ter uma energia de ionização maior para que se retire esse elétron. Por isso que os da camada de valência são mais fáceis de tirar e por isso que a camada de valência é o que mais influencia nas ligações químicas, beleza? Ligações químicas só são feitas utilizando a camada de valência, a última camada dos átomos. Fechou? Então aqui, ó, um assunto que nem era para nós retomar, mas retomamos as ligações químicas. Fechou, galera? Não se esqueçam disso. Temos mais um aqui para nós fazer? Claro que temos. Temos o sódio. Sódio é mais curtinho ainda, são 11 elétrons. Se você ver na tabela periódica, o sódio tem número atômico 11. Então são 11 elétrons que nós precisamos distribuir. Muito fácil. Começa lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Só nessa primeira que a gente já decora, 1s2, 2s2, 2p6, se você somar 4 elétrons do subnível S mais 6 do subnível P, ali já foram 10 elétrons. Como são 11 que nós precisamos distribuir, falta só um. Então, 1s2, 2s2, 2p6, daí nós vai para a camada 3, né? 3s, como nós precisamos só de um elétron, 3s1, que nem tá ali, ó. Então tá aqui, ó, galera, distribuição eletrônica do elemento sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 11 elétrons distribuídos. Fechou? Então, galera, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui se tem mais. Não, é isso mesmo. Então encerramos por aqui, galera. Então o que nós retomamos hoje? Retomamos lá o átomo, elemento químico, vimos aí o que é a tabela periódica, as propriedades químicas dos elementos na tabela periódica, eletronegatividade, raio atômico, vimos os elementos de maior raio atômico, mais eletronegativo, o que tem maior energia de ionização, lembra? Maior eletronegativo, flúor e cloro e oxigênio, maior energia de ionização, hélio, e maior raio atômico, o frâncio. Fechou? E retomamos aí no final a distribuição eletrônica, né, galera? O diagrama de Linus Pauling. Nós retomamos aí a importância da distribuição, né? Não é só para você distribuir os elétrons. A partir da distribuição eletrônica, você consegue descobrir muita coisa sobre aquele átomo, sobre aquele elemento. Como eu dito, a camada de valência, quantos elétrons tem na última camada. E isso tudo influencia no próximo assunto, né? Que talvez eu vou tentar retomar aí com vocês, que são as ligações químicas, né? Que são as que utilizam a camada de valência, a última camada. Beleza? Então, galerinha,
por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí, retomado esses conteúdinhos básicos aí da primeira série, né? Que é importante para o ensino médio também, você sempre levar esses conteúdos, tá? Então, até uma próxima.